Boa noite, irmãos e irmãs. Como tem sido de costume nas minhas mensagens, vamos abrir na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Vamos meditar hoje no capítulo como um todo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 22, até o final do capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardado, ao qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traz-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida. E todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saúda Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo deixei-o doente em Mileto. Apresse a vir antes do inverno. Eubalo te envia saudações, e o mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. O Senhor seja com teu espírito, e a graça seja conosco. Vamos orar, meus irmãos. Que o meditar do nosso coração, Senhor, seja agradável a Ti esta noite. E que as palavras dos meus lábios sejam fiéis ao texto que acabamos de ler. Ainda mais quando há uma conjuração sobre nós, que estamos perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Abençoe, Pai, e que nós possamos ser incrivelmente encorajados. Peço-nos como congregação, mas também rogo especialmente ao pastor João e família, e Bruno e família, da qual essa mensagem também é bastante direcionada a eles, Senhor, e às suas famílias. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vocês já ouviram a expressão o canto do cisne? O canto do cisne é uma metáfora cujo ponto de referência é o último grande feito realizado por uma pessoa antes da sua morte.
E a metáfora também exprime as grandes obras finais dos artistas. A origem dessa expressão está ligada a uma crença, talvez não científica, de que o cisne branco vivia toda a sua vida a gorjear sem muita beleza, ou quem sabe até mesmo a não emitir sons, ou cantar. Mas quando chegava o momento de sua morte, era crido de que esse cisne que não cantava ou gorjeava de uma maneira não muito bela, dava o seu cântico mais belo antes de morrer. Ele ecoaria o cântico mais esplêndido, mais bonito. Essa expressão, então, passou a ser utilizada como o canto do cisne. É dito na história da igreja que, aos 71 anos de idade, 4 anos antes de morrer, no dia 28 de agosto de 430, Agostinho de Hipona passou os deveres administrativos da igreja a seu assistente Heráclitos, ao norte da África. Na cerimônia, Heráclitos levantou-se para pregar, tendo atrás de si o velho e famoso Agostinho, o autor de Confissões, sentado em sua cadeira. Tomado por um forte sentimento de inadequação na presença dele, e Heráclitos disse, abre aspas, o grilo canta, referindo-se a ele, mas o cisne está silencioso. Aplica a metáfora a Agostinho, não de um cisne que canta, mas está silencioso. E a questão é, será mesmo se os cisnes estariam mesmo em silêncio ou dão o último canto de beleza? Porque, na verdade, se pegarmos Agostinho e na história da igreja, vemos que a sua voz ecoou ao longo dos séculos até o dia de hoje. Mas podemos dizer que há um cântico de cisne muito mais belo do que Agostinho de Hipona, que é exatamente o cântico do apóstolo Paulo nessa epístola, na qual poderíamos dizer que 2 Timóteo é o canto do cisne do apóstolo Paulo, porque é a sua última epístola, é a sua última carta direcionada ao jovem pastor. E é um cântico que não está silencioso, porque essa epístola, ela encoraja, é uma epístola pastoral, tanto pastores como igreja, até ao dia de hoje. Paulo, ainda que esteja morto neste mundo, ele ainda fala por meio desta epístola. E o mais interessante é que as notas do apóstolo são extremamente belas quando nós ouvimos essa última epístola pastoral, sonorizadas no eco de sua morte, próxima aqui, nas masmorras de Roma. É uma melodia agridoce, que ecoa para um jovem pastor que ia continuar pastoreando a igreja de Éfeso, Timóteo, que estava sendo tentado a ceder às expressões externas, ou às pressões externas, balançando de um lado para o outro como uma palmeira balança em uma tempestade. O ano provavelmente dessa epístola é 66 a 67 depois de Cristo, muito próximo de Paulo perder a vida, ele está no limiar. E ele escreve para encorajar seu discípulo em plena perseguição do Império Romano. O capítulo 4 são as suas últimas palavras, registradas, o seu cântico. E é uma epístola banhada de graça e sofrimento, na qual Paulo vai deixar um legado para Timóteo. E por tabela, para nós como igreja cristã, até ao dia de hoje. Meus irmãos, ao longo que eu tenho subido ao púlpito e meditado nessa epístola, eu tenho trazido para essa igreja algumas meditações de Paulo a Timóteo e aplicando para o nosso contexto. Mas se voltarmos atrás em algumas mensagens que eu gostaria de relembrarmos, no primeiro capítulo que nós já vimos aqui, o que nós observamos nessa epístola? Primeiro, o encorajamento de Paulo a seu discípulo para não ceder às tentações que muitas das vezes pode ser inerente ao ministério. O jovem pastor não deveria se envergonhar das algemas de Paulo, que estava preso naquele contexto, e nem do testemunho do Senhor Jesus Cristo, como está lá em 2 Timóteo 1, versículo 8. Por quê? Porque Deus não dá a seus ministros espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Eles são chamados, seus ministros, a participar dos sofrimentos a favor do Evangelho, serem fiéis na propagação. Imagine o contexto, o Império Romano, muitas das vezes Timóteo poderia estar cedendo às pressões externas. E Paulo está com essa epístola encorajando a ele continuar firme.
e continuar com a sã doutrina, com um bom depósito e levar adiante. A mensagem que Paulo está sofrendo naquele contexto e preso é a mesma mensagem que ele passou a Timóteo, e Timóteo passaria a homens fiéis e idôneos. Uma mensagem que ele não necessitava se envergonhar. E por quê? Porque é uma mensagem que não é segundo as nossas obras, mas conforme a própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. É uma mensagem graciosa que foi manifestada pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual, meus irmãos, não só destruiu a morte, mas ele trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então, Paulo ele encoraja Timóteo a manter o conteúdo da mensagem, a não ter vergonha dela, a continuar guardando o bom depósito que ele ouviu com fé e o amor que está em Cristo Jesus, e treinando outros homens a manter o mesmo depósito. E vimos também, meus irmãos, no segundo capítulo, na qual no último sermão eu direcionei como pastores da graça, que nós meditamos não tanto no foco da mensagem, que é o capítulo 1, a mensagem do Evangelho, na qual Timóteo não deveria se envergonhar, mas o capítulo 2 nós meditamos sobre algumas características daquilo que eu chamei de pastores da graça. Nós meditamos em 7 características de um ministro fiel no exercício de seu oficialato, que envolve integridade, fidelidade e trabalho duro. Naquele contexto, o pastor João e Bruno estavam viajando, indo ao Paraná, e eu trouxe para essa igreja nós meditarmos sobre o ofício pastoral. E vimos que, além da mensagem fiel, uma igreja necessita de pastores que possam pastorear o rebanho, que exerçam seu ministério fortalecidos na graça, sem perder o foco, com o objetivo de sua vocação, participante dos sofrimentos inerentes ao bom testemunho cristão, e que é idôneo a instruir outros a fim de que a igreja de Deus possa ser fortalecida e suprida nesta geração e nas seguintes, como fiéis e capazes ao ministério. Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao 7, tiramos 7 características nesses versículos. Eu lembro que naquele sermão eu destaquei um momento histórico de nossa igreja, que na última assembleia a igreja aprovou por unanimidade a ida de nosso irmão Bruno para o seminário. E essa aprovação, meus irmãos, acabou sendo um reconhecimento de seu evidente chamado pastoral, já demonstrado e evidenciado aqui há alguns anos em nosso meio. Naquele contexto, com esses 2 irmãos aqui ao meu lado, que estavam indo lá, o Paraná, eu encorajei a igreja a se alegrar nessa alegre providência, de que Deus está levantando um irmão nosso a ser um pastor, e que a igreja deveria se alegrar nisso, quando percebe que o Senhor está levantando e formando um ministro para ser uma bênção em conjunção com a sua família, que está mudando de local, está para ser formada no campo missionário, para a glória de Deus. E pensar sobre esse tema tem me feito refletir sobre a vida, tanto do pastor João quanto do meu irmão Bruno, e a dádiva de ver esses 2 trabalhando para enviar essa família ao campo ou à formação ministerial. Meus irmãos, isso é uma alegria que a igreja inteira deve se regozijar. É uma alegria temerosa, porque sabemos que recai sobre suas costas, Bruno, uma responsabilidade muito grande. Como diz Paulo a Timóteo, a ninguém ponhas precipitadamente as mãos, não te torne cúmplice de pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. E no dia 15, estamos para não impor as mãos sobre você precipitadamente, pelo tempo que a igreja tem olhado você para enviar ao ministério pastoral. De verdade, ficaremos orfanados do Bruno. E ainda que eu me regozije, com uma alegria agridoce, em vê-los indo para o seminário,
eu penso como Deus pode levantar outros de vocês aqui dentro. Talvez não só para ir ao seminário, mas para pastorear essa igreja junto com o pastor João. É por isso, meus irmãos, que se no primeiro sermão eu coloquei 7 características que a Bíblia apresenta de um pastor da graça, hoje eu quero fazer o inverso. Hoje, eu não quero trazer mais as responsabilidades que Bruno terá e o pastor João tem. Eu quero trazer a responsabilidade sobre a igreja. Eu quero que você e eu e meus irmãos que estão aqui essa noite, que nós, por esse sermão, talvez em 40 minutos, nos colocássemos nas cansadas sandálias que um pastor caminha. Colocar a sua toga, podemos dizer assim, ao considerarmos a relação entre ovelha e o ministério pastoral, a partir de um título do sermão, As Amizades da Graça. O meu objetivo e o meu intento é duplo essa noite. Primeiro é encorajar os membros dessa igreja local a buscarem ativamente uma amizade leal com a família pastoral que cuida desse rebanho, aqui citando o nome do pastor João. Segundo, eu também gostaria de encorajar a nova família pastoral que está se firmando aqui, que está se formando a partir dessa congregação. Eu gostaria de exortar o Bruno e a Maiara a buscarem novos amigos, a não deixarem os antigos, pelo amor de Deus. Mas a buscarem novos amigos nessa incrível jornada que vocês vão seguir no seminário. E formar amizade, meus irmãos, envolve tempo gasto em relacionamento. Como aconteceu aqui, eu posso dizer, porque eu e Bruno nos tornamos amigos, junto também com o pastor João, há muitos anos, quando ele foi lá na minha casa. A amizade leva tempo, leva a abrir o coração, rasgar o coração, o sentimento. E é importante, meus irmãos, Bruno e Maiara, seus filhos também, que vocês não caminhem sozinhos no tempo de formação ministerial, durante esses 4 anos no Paraná. Meu objetivo, então, além de ser duplo, envolve o pastor João e a família pastoral, ele também envolve a igreja. E é muito simples o sermão de hoje. Nessa relação de Paulo e Timóteo, eu quero dar a razão do porquê nós devemos ser profundamente encorajadores do ministério da família pastoral, dele e dele. Ser amigos da graça, a partir de 3 razões específicas do capítulo 4 da 2ª Epístola de Timóteo. São muito simples, meus irmãos. A primeira é que, diante dos deveres e exigências do ministério, o pastor da graça possui uma responsabilidade solene sobre seus ombros. Ele não tem uma responsabilidade que eu e você temos. Segundo, no desenvolver do seu ministério, há caminhos que os pastores vão trilhar que serão profundamente solitários. Mais uma razão para você buscar uma amizade com eles. Terceiro, até que ele complete a carreira, haverá decepções no ministério, advindo de ex-companheiros de batalha e tribulações advindo de inimigos da fé. 3 pontos específicos que Paulo experimentou em conjunção com Timóteo, capítulo 4. Vamos ver cada um deles a partir de agora. Primeiro ponto, diante dos deveres inerentes ao ministério, o pastor da graça possui uma responsabilidade solene sobre os seus ombros. Duvida? Observa o versículo 1 no capítulo 4, que Paulo diz a Timóteo, como jovem pastor. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Meus irmãos, o dever de Timóteo e de qualquer pastor está debaixo não somente de um serviço solene, mas de uma conjuração solene. Antes de Paulo apresentar o dever a Timóteo, ele pronuncia um ordenamento, ele traz um peso das testemunhas que vão observar o serviço do jovem pastor. Lembra, meus irmãos, desde o início da epístola, como Paulo ele começa? Quem ele traz como testemunha? Primeiramente, a avó e a mãe de Timóteo, no capítulo 1. Ele traz a avó
e a mãe de Timóteo. Depois ele traz a casa de Onesíforo para dizer: Timóteo, não se envergonhe do evangelho. Não se envergonhe das minhas algemas. Onesíforo veio me visitar. Você acha que você não vai vir me visitar, Timóteo? Só que agora, meus irmãos, no capítulo 4, ele não traz irmãos e nem família. Ele traz como testemunha, observe o texto: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. São essas testemunhas que ele coloca sobre Timóteo, essa conjuração e esse ordenamento perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Essa conjuração e esse ordenamento, ela abre o texto para os imperativos que Paulo colocará como dever diante do jovem ministro. E antes de apresentar as responsabilidades, o que ele diz a Timóteo? Você exerce seu serviço, aquela expressão latina, corem deu, diante de Deus. Que é mais um peso solene sobre um pastor do que está pregando diante de Deus e de Cristo Jesus, meus irmãos? E olha que eu nem comecei a falar das responsabilidades que o texto apresenta. São essas testemunhas, fico imaginando o joelho de Timóteo, quando Paulo escreve isso. Você vai pregar diante de Deus e de Cristo Jesus. Por isso que todo pastor, quando ele prega diante dos homens, ele está pregando diante de Deus e de Cristo, meus irmãos. De tamanha responsabilidade. E isso Paulo não só diz a Timóteo, como Paulo também aplicava a si próprio em momentos do seu próprio ministério. Quando em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1 a 2, olha o que ele diz: pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus agora. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Na presença de Deus, a consciência de todos os homens. Meus irmãos, a primeira coisa que talvez eu nunca fui no seminário, né, Bruno, mas que muitos pastores deveriam aprender em primeiro lugar é exatamente isso. Você prega perante Deus e Cristo Jesus. Trema. Trema. Diante dessas testemunhas solenes. Depois de abrir com essa conjuração, que cai sob o peso de Timóteo e do próprio Paulo, aí ele começa no versículo 2, sobre as responsabilidades. Que Paulo, lembra, ele está para morrer, meus irmãos. Ele está deixando a Timóteo um legado e também uma grande responsabilidade. E ele começa então, conjurado. Qual é a primeira coisa que ele diz? Prega a palavra. Prega a palavra. O ministério da palavra é o imperativo para a função de um ministro. Abre e prega a palavra. Todo o conselho de Deus deve ser pregado. E ele continua, insta, quer ser oportuno, quer não. E aqui é muito importante, meus irmãos. Por quê? É para Timóteo manter o senso de urgência. Para pregar, e aqui a ideia do texto, não é pregar para você encher o saco. A ideia do tempo oportuno aqui é para você pregar quando o evangelho ele vai bem, mas também é para pregar quando o evangelho é desprezado pelos homens. É para pregar e não mudar a mensagem quando o evangelho, como dizia John Bunyan no Peregrino, anda com sandálias de prata, sobre o sol, brilhando, aplaudido pelos homens. Mas é para você pregar a mesma palavra, Timóteo, e não se envergonhar do testemunho do Senhor, quando o evangelho for bisuntado com imundícia, quando ele for desprezado pelos homens. Você não é como, diria John Bunyan, o senhor em interesse próprio, cujo barco nunca rema
contra a maré. Não. Prega em tempos bons, em tempos ruins. Não mude a mensagem, porque você faz isso diante de Deus e de Cristo Jesus, que vai julgar vivos e mortos quando voltar. E ele continua, observe o versículo 2, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Correção e repreensão são um aspecto negativo da palavra, da pregação. A correção, diz John MacArthur, refere-se à correção da conduta ou da falsa doutrina. Meus irmãos, o pastor, ele é doutrinário. Ele precisa doutrinar o rebanho. Mas, ao mesmo tempo, além de corrigir a conduta ou a falsa doutrina usando argumentos bíblicos, há também a repreensão, que é a correção do motivo da pessoa, às vezes convencer a pessoa do pecado, levá-la ao arrependimento através da palavra. Duas partes que fazem parte da pregação. E, além disso, a exortação, que é o aspecto positivo, que deve ser feita com paciência, com longanimidade, também com doutrina correta da palavra de Deus. Percebe, meus irmãos, a tamanha responsabilidade que um ministro tem sobre os seus ombros? De se envolver com a congregação, de pregar fielmente, de estar diante de Deus. E por quê, meus irmãos? Pregar em todos os tempos, manter a palavra. Paulo diz, no verso 3, pois haverá tempos inoportunos, em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Timóteo, você não vai ser esse pregador. Não vai ser o pregador que vai pregar de acordo com as cobiças dos seus ouvintes. Não. Ainda que eles queiram ouvir essas coisas, você vai pregar a palavra. Você não vai mudar o conteúdo. Porque você prega diante de Deus e de Cristo Jesus. E Paulo continua a Timóteo. Tu, porém, uma expressão muito usada nessa epístola, ao invés de você ser assim, um mestre que prega de acordo com as cobiças do coração das pessoas, que sentem coceira, o que tu vai fazer? Tu, porém, é contraste, ser sóbrio, ou seja, ter juízo sobre todas as coisas. Suporta as aflições, porque se você não pregar de acordo com o tempo, provavelmente, como eu, um dia você pode terminar encarcerado. Suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. Ou podemos dizer que nessa mesma carta, Paulo já tinha dado a Timóteo o que deveria fazer no capítulo 2, 24 a 26, quando ele diz: é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se ele dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Essa é a tamanha responsabilidade que paira sobre os ombros de Bruno, se Deus o levantar um pastor de uma congregação, e sobre os ombros do pastor João. Algo que pesa, algo solene, algo que um membro leigo de uma igreja não tem. Isso é importante pensar. Mas, meus irmãos, além de conjurado, todas essas responsabilidades sobre Timóteo pesam ainda mais
quando o contexto em que é dita são as notas do canto de cisne do apóstolo Paulo. Porque olha o verso 6. Quanto a mim, ele está se despedindo do seu discípulo. Estou sendo já oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegada. E ele diz, verso 7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Bruno já pregou em Filipenses, em alguns capítulos, não sei se os irmãos vão lembrar, mas na primeira experiência de Paulo na prisão, por volta de 62 depois de Cristo, Paulo, quando ele foi preso naquela primeira vez, ele tinha uma certeza de que a sua carreira ainda não estava completa. Quando ele diz em Filipenses 1, 19, 26, eu vou ler para vocês. Olha o que ele diz e comparem com esta aqui, abre aspas. Naquele contexto, porque estou certo de que isso mesmo, ele está dizendo aos filipenses, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que eu nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, preste atenção, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que é de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido. Eu tendo o desejo de partir e estar com Cristo, como o irmão Cleiton disse hoje de manhã, o que é incomparavelmente melhor. Mas, olha o que ele diz agora. Por vossa causa, a igreja de Filipe, é mais necessário permanecer na carne, ou seja, no corpo. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Ele estava convicto que queria ser solto e estar de novo com os irmãos. Mas não é assim aqui. Em 2 Timóteo, ele não está mais convicto que vai ser solto. Ele está convicto que vai partir. Quando ele diz, quanto a mim estou sendo já oferecido por libação, uma espécie de um dos últimos sacrifícios. O tempo da minha partida é chegado. Imagine o peso para Timóteo, porque agora ele vai caminhar sem aquele a qual ele caminhou desde o início. Isso traz mais peso à conjuração. Isso traz mais peso à responsabilidade que é passada a Timóteo. Paulo chegava ao fim da carreira e Timóteo estava conjurado a praticar e a manter as mesmas sãs palavras e condutas do apóstolo, treinando outros para que ele mesmo pudesse mentorear antes que Timóteo também chegasse ao final de sua carreira ministerial. Treine outros, não desista, persevere. E esse é o primeiro ponto, meus irmãos. Está convencido dessa tamanha responsabilidade, nessa relação entre Paulo e Timóteo, para os pastores que Deus coloca numa igreja local? Se você não está convencido, então vamos para o segundo ponto. Além da responsabilidade solene, o segundo ponto nos diz que no desenvolver de seu ministério pastoral, há caminhos que o pastor trilhará que serão profundamente solitários. Observe comigo na experiência agora de Paulo, e é muito interessante, meus irmãos. O mesmo Paulo que acabou de dizer aquela frase, que a gente sabe de cor, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. O mesmo Paulo que diz, Timóteo, a coroa da justiça está guardada,
o qual o Senhor, reto juiz, aquele Senhor que eu disse para você no versículo 1, diante de Deus, que vai julgar vivos e mortos, ele vai dar essa coroa para mim e também para todos quanto amam a sua vida, sua vinda. E aí você tem, né, essa expressão gloriosa. E o versículo 9, procura vir ter comigo depressa. Paulo deseja ter Timóteo perto dele no final da sua vida. Além das responsabilidades solenes, Paulo está se sentindo sozinho aqui, por homens, solitário. E o que ele diz? O mesmo cisne que canta a mais bela melodia que combater o bom combate, é o mesmo cisne que agora deseja da presença de seus amigos, na solidão da cela. Paulo não somente chama Timóteo para vir ter com ele, mas também ele reconhece a presença de Lucas. Observa, procura vir ter comigo depressa. Depois, verso 11, somente Lucas está comigo. Ele faz mais um pedido a Timóteo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Meus irmãos, a amizade no ministério pastoral, ela é importantíssima. Porque Paulo tinha uma equipe de amizade com ele durante o ministério. Juntamente com Timóteo e Marcos, lembra de João Marcos? Que foi aquele Marcos lá de Atos 15, 38, que Paulo não queria naquele momento com ele. Quando Marcos, e vou ler aqui do versículo 38 do capítulo 15, é dito o seguinte, o que registra, né? Esse mesmo Marcos, que outrora tinha abandonado Paulo em sua viagem missionária, situação em que Paulo não achava justo, abre aspas, levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho, lá na primeira viagem missionária. Paulo falava para ele, não leva João Marcos, não leva. Agora ele está dizendo o seguinte, traz Marcos. Ele é útil no ministério. Ele é útil. Lucas está comigo. Timóteo, vem ter comigo. Ele está se cercando de amigos. Na sua hora é muito difícil, meus irmãos. Mas além dessa amizade, dessa equipe de amizade, Paulo pede outra coisa. Observe o versículo 13. Quando vieres, Timóteo, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Não somente Paulo sentia desejo de ver Timóteo e ter a sua capa, meus irmãos, a cela é fria. Não romantize essa epístola, igual os desenhos animados. A cela é fria, provavelmente insalubre. E Paulo, além de ter seus amigos, ele quer ter os seus livros, possivelmente para aquecer e consolar sua alma ao ler as Escrituras, ou quem sabe, outros livros de amigos que já trilharam a mesma carreira que ele estava trilhando agora. Mas também, além dos livros, ele pede os pergaminhos, para que pudesse deixar por escrito alguma coisa útil para seus amigos quando ele partisse. Escrever na cela fria, ler, estar ali aquecendo a sua alma, é muito importante, meus irmãos. E sabe o que Paulo ele espelha? Nada diferente do que espelhou Jesus Cristo. O texto que lemos de João 15, verso 13 ao 15, lembra que Jesus ele disse? No início, quando ele estava formando os discípulos, o que ele fez? Olha o que ele diz. Ninguém tem maior amor do que este, dar alguém a própria vida em favor de seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando.
Eu já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho-vos chamado amigos. Por quê? Tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Jesus se cercou de amigos. Não era só um ministério formal, era de amigos. Paulo também se cercou de amigos, de irmãos, inclusive mulheres que ele chamava até de mãe. Ele não caminhou sozinho, Bruno, Maiara, pastor João. Ele tinha pessoas com eles. Quem não gosta de ter amigos? As crianças adoram ter amigos. Os melhores amigos. Para abrir o coração. Para contar as lástimas. Paulo tinha amigos e Jesus também. E olha o que ele disse. Vocês são meus amigos. E tudo que eu ouço do Pai, eu dou a conhecer a vocês. Mas não somente isso. Marcos 14, 32 e 34, outro texto da liturgia. Jesus também, meus irmãos, ele é Deus homem. Em suas horas de maiores trevas e aflições, ele também chamou seus amigos mais chegados para estar com ele em sua solidão, assim como Paulo chama seus amigos para estar próximo dele na sala fria de Roma. Olha o que Jesus fala no Getsêmani, abre aspas. Então foram a um lugar chamado Getsêmani, e ali chegados, disse Jesus a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Quem levou? Pedro, Tiago e João. Jesus começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E ele levou seus amigos para dizer o seguinte: a minha alma, meus amigos, está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. No seu momento de maior solidão, Cristo e Paulo chamam seus amigos para estar junto deles. Imagina a cena, meus irmãos. Cristo falando, a minha alma está profundamente triste até a morte. São coisas que você fala para amigos, não para qualquer um. Você está rasgando o coração para amigos. Paulo, ele espelha. Cristo, ele forjou discípulos, apóstolos, amigos. E Paulo também. Então, meus irmãos, é por isso que as amizades da graça, o que esses dois precisam é de amigos. Porque já é solitário demais. É solitário demais. E por fim, se é solitário a caminhada, até que Timóteo completasse a carreira, o terceiro ponto, talvez essa seja uma das coisas mais duras do ministério. Eu não sou pastor, mas eu imagino. Que é o quê? Decepções de companheiros ou ex-companheiros de batalha. E tribulações advindas de inimigos da fé. Meus irmãos, no versículo 10, quando Paulo no 9 de Timóteo, vem ter comigo, ele dá razão. Por quê? Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Demas, meus irmãos, foi um companheiro, um ex-companheiro de ministério de Paulo. E ele diz o quê? Ele me abandonou, Timóteo. E toda essa epístola é Paulo dizendo para Timóteo o seguinte: não me abandone, não tenha vergonha das minhas algemas, e nem vergonha de Cristo. Mas Demas me abandonou. Ele amou o mundo.
o presente século. Talvez ele foi para Tessalônica, talvez tenha sido um porto mais seguro das perseguições, mas Demas se envergonhou. Uma decepção. Já viu aquele filme Coração Valente, meus irmãos? Tem uma cena que para mim é uma das mais brilhantes da história do cinema, que é a cena do Mel Gibson quando ele é traído. Já viu essa cena? Que é uma cena que ele está lutando em batalha. Ele tinha feito um acordo para os nobres lutarem em favor da Escócia. E nessa batalha contra o exército inglês, tem um momento que ele vai lutar com um homem mascarado. E quando ele luta com aquele homem mascarado, e aquele homem tira a máscara, ou ele próprio tira a máscara, Mel Gibson era William Wallace naquela questão. Quando ele tira a máscara, quem estava lutando no exército contrário ao dele? O seu amigo. Aquele que tinha firmado um tratado de lutar a favor da Escócia. E aí, não sei se você lembra, quando a máscara cai e William Wallace vê que é seu amigo, a expressão do Mel Gibson é incrível. Ele começa a chorar de decepção. Ele senta no campo de batalha, porque ele poderia receber uma flechada do pior inimigo, mas quando ele descobre que é o seu amigo que o estava o traindo, aquilo era demais para ele. É difícil até descrever a cena. Você veja. Demas, caiu a máscara de Demas. Ele amou o presente século. E também, meus irmãos, as dificuldades oriundas das demandas do ministério. Nós não sabemos por que, verso 10, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Não sabemos o porquê, qual a razão. Mas, se você observar aqui no versículo 19, quando Paulo vai falar sobre Trófimo, ele diz, deixei o doente em Mileto. Talvez a doença tirou isso. Acontece. Doença afasta os amigos, traições afastam amigos. E também, meus irmãos, além desse problema interno, de decepções de amigos falsos, que dói, há também o externo. Olha o verso 14. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Além de o ministério ser solitário, além de ter decepções, talvez de ex-companheiros de batalha, há também aquelas tribulações de fora, de inimigos da fé. Mas talvez, irmãos, o mais difícil para Paulo, talvez, seja o verso 16. Quando ele diz assim, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que isto não lhe seja posto em conta. E a ideia aqui, meus irmãos, em Roma era chamada de prima actio, que era a primeira defesa, que era o momento de estabelecer o julgamento, né? E nessa primeira defesa, Paulo diz que ninguém foi a favor dele. Lucas estava com ele, meus irmãos. Nem Lucas possivelmente estava lá. No verso 19, Prisca e Áquila também saúdam. Não estavam lá, não sabemos a razão. A casa de Onesíforo não estava lá. Erasto ficou em Corinto. Trófimo estava doente. E mesma coisa, Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. Ninguém estava na prima actio. É o que ele diz.
ninguém estava comigo. E o que é mais interessante de Paulo é que ele responde assim, que o Senhor não coloque isso na conta deles. Mas, meus irmãos, Paulo pode estar convicto de que os homens os abandonaram ali, mas não o Senhor. Olha o verso 17. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Meus irmãos, até na Prima Actio em Roma, este homem foi lá e pregou a mesma coisa que ele fala para Timóteo fazer até o final. Ele aproveita a oportunidade de pregar. E sabe o que eu imagino, meus irmãos? O hino que cantamos. Decepções de amigos, ex-amigos. Decepções talvez até de amigos genuínos que não estavam com ele. Mas o amigo incomparável estava do lado dele. Cristo. O Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Não cantamos isso? Que Jesus, amigo, nós temos. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Que ainda que todos os homens abandonem os pastores, Cristo está lá, na masmorra de Roma, revestindo os seus servos com força. O canto do cisne do apóstolo Paulo, no verso 18, ressoa da forma mais bela e doxológica, suprido pela força do amigo Cristo Jesus. Olha o que ele diz: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Só Cristo mesmo, para um homem do cárcere, terminar a epístola com uma doxologia, glorificando a Deus, meus irmãos. Eu vou encerrar com 3 aplicações, baseando em todo esse quadro do canto do cisne do apóstolo Paulo. A primeira delas eu venho falando ao longo do sermão, mas eu vou repetir de novo. Meus amados irmãos, eu encorajo a igreja a serem grandes amigos do pastor que Deus colocou para pastorear esse rebanho. Por essas 3 razões. Responsabilidade solene, caminho solitário e, às vezes, decepções de ex-companheiros de batalha. Observe a solenidade. Por isso que eu disse no início do sermão, que esse sermão é para que você se coloque na sandália do pastor dessa igreja. E antes que você pense que o João falou para eu pegar essa mensagem, não é isso não. Ele nem sabia. É porque se na outra mensagem eu coloquei as 7 crentes do pastor, agora eu chamo a atenção da membresia, a responsabilidade da membresia de acolher os pastores. De ser amigos. Como diz Provérbios 17, em todo tempo amo o amigo e na angústia se faz o irmão. Orem. Se você tem uma coisa contrária ao pastor,
vá lá e converse com ele. Fale com ele, porque amigo faz essas coisas também, meus irmãos. Amigos fazem essas coisas. Tem conversas difíceis. Tem conversas difíceis. Segundo, nós precisamos repensar o modelo centralizado de um pastor só para uma igreja que possua um ministério plural de pastores fundamentado na amizade. Meus irmãos, o ministério de Jesus, como vimos, foi plural. 12 discípulos, amigos e irmãos. O ministério dos apóstolos também foi plural. Quando Paulo, na primeira viagem missionária, Atos 14, de 21 a 23, o que Paulo fazia? O que era comum de Paulo fazer? Presta atenção. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando os discípulos a permanecer firmes na fé, e mostrando-os que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. O que Paulo tinha que fazer quando ele ia seguir para outras cidades? Ele diz, Lucas já registra, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, com S, não era um só, meus irmãos. E presbíteros aqui entenda, ou bispo e pastores. Em uma igreja. Depois de orar com jejum, os encomendavam ao Senhor em quem haviam crido. O ministério pastoral contemporâneo afirma que basta ter um pastor para uma igreja local. Meus irmãos, além da igreja precisar de um pastor titular e pastores juntos, como ovelhas, eles precisam de amigos pastores caminhando lado a lado com eles. Como nós vimos Paulo fazer, como Cristo ele fez, amigos que compartilham da angústia e da glória do ministério, homens fiéis e idôneos. O que Paulo disse nessa carta? O que ele diz? Ele diz para Timóteo fazer o quê? O que de mim ouvi de muita testemunha, transmitir a homens fiéis e idôneos. Não caminha sozinho. São amigos que compartilham da angústia. Um colegiado de presbíteros, de pastores, de amigos que seja como Arão e Ur na luta contra Amaleque. Homens que possam caminhar junto com João, capazes de segurar as mãos dele, assim como Arão e Ur fizeram com Moisés até o pôr do sol. Para que a igreja prevaleça na batalha contra o mundo, meus irmãos. Pastores precisam de pastores, de amigos, para que quando a angústia chegar, eles possam dizer assim: Timóteo, venha ter comigo depressa, a minha alma está angustiada até a morte, eu preciso rasgar meu coração com um amigo de ministério, com um amigo para caminhar comigo. E por fim, como membros, depois de tudo que ouvimos, ao invés de cobrarmos somente visitas pastorais e demandas do líder ou dos líderes, porque eu tenho orado, irmãos, para que Deus levante mais Brunos nessa igreja, sabia disso, né? Mas a gente cobra visitas pastorais e demanda desses homens. Mas a gente esquece também que nós, como membros, somos responsáveis por encorajá-los. Os ministros que Deus colocou e colocará nesse rebanho. Quantas vezes você já encorajou o pastor dessa igreja? Quantas vezes? Quantas vezes você se colocou nessa sandália? Deve pesar a conjuração, a caminhada solitária e as decepções inerentes ao ministério.
E eu encerro, meus irmãos, claro, com o exemplo da literatura. Não seria eu se eu não encerrar com esse exemplo. Você já deve ter visto O Senhor dos Anéis, já viram? O filme ou o livro? A amizade de Frodo e Sam é uma das coisas mais belas da literatura sobre como ser um amigo. E o que é mais interessante, que se você já viu o filme, qual é a missão do Frodo? Ele tem que levar o anel para ser destruído na Montanha da Perdição. Qual era a missão do Sam? Andar do lado dele. Andar do lado dele. A missão do Sam não era carregar o anel. Isso era um fardo do Frodo. Mas, meus irmãos, no final, o Frodo ele quase não consegue destruir o anel. Não tem mais força. E o que o Sam ele faz? Eu não posso carregar o anel, mas eu posso carregar o portador do anel. Ele coloca ele aqui, ó, e leva ele no colo, porque não tem mais forças para que o Frodo possa cumprir a missão. Quando eu falo de ministério pastoral, eu não estou falando de pastores que vão substituir o João, não. Eu estou falando de pastores, de presbíteros que serão como um Sam, que quando ele cansar, que vão pegar ele e levar ele no colo. Porque o fardo é dele. Mas ele pode compartilhar com amigos. Com amigos. Que Deus nos conceda a amizade da graça, meus irmãos. E que vocês procurem, se Deus lhe der a oportunidade de pastorear uma igreja, pastoreie ela com amigos. Amigos da graça. E que uma das coisas mais belas sobre a amizade, diziam os gregos, que era ter algo em comum. Como disse C.S. Lewis nos 4 Amores. O quê? Você também gosta do Senhor dos Anéis? Aí começa a amizade. Mas sabe o que é mais lindo na amizade cristã? Que não é o Senhor dos Anéis. É Cristo. Ele é o ponto comum de amigos do Evangelho. O que? Você também? Cristo é teu Senhor e meu também. Meus irmãos, sejam amigos desses homens. Que Deus nos abençoe. Boa viagem, Bruno e Maiara. E que vocês façam novos amigos, mas que não se esqueçam dos velhos. Vamos orar. Que o meditar, Senhor, do nosso coração seja guardado em nossa mente durante a semana. E que o Senhor nos dê graça para sermos amigos dos pastores ou pastor dessa igreja local. Calçarmos, às vezes, a sandália, de colocarmos nos passos desses homens, para sentir um pouco. Deus, o que eu poderia fazer era expor a Tua palavra fielmente. Mas eu não tenho poder para que essa palavra frutifique de acordo com as necessidades dos meus irmãos que ouviram. Mas Tu tens, Senhor. Tu sabes aqueles que precisam talvez vencer animosidades, vencer preconceitos. Tu sabes, Senhor. E o meu rogo é para que o Senhor forme amizades da graça, não só aqui, nessa igreja local, mas também lá no seminário, aonde o Bruno também vai fazer, que ainda que ele, a Maiara, sintam a solidão ali no ministério, que o Senhor possa dar amigos para eles, homens e mulheres, tanto para o casal, mas também para os filhos, que eles encontrem amigos, amiguinhos, para que possa ser mais leve
a caminhada deles ali. E tu és o nosso grande amigo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.